A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, fica na rua Fausto e Souza, número 353, no centro, em frente à concessionária da Honda, ao lado do Seja. Você é nosso convidado para estar conosco. E agora, nesse mês de dezembro, nós vamos ter uma programação especial de Natal. Os nossos cultos principais são de manhã, às 9 horas, e às 19 horas, e também de manhã às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é uma oportunidade onde nós dividimos as pessoas que estão lá presentes em faixas etárias, tem classes para as várias idades, para estudarmos a Bíblia, conversarmos sobre ela, perguntarmos sobre ela. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Eu queria ler com vocês e compartilhar com vocês o texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 3 ao versículo número 7, que fala assim para nós. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos parar um pouco do nosso dia para meditar e refletir sobre a Tua Palavra, Pai. Sobre como Tu nos vê, sobre quem Tu és e sobre, Pai Santo, o Teu grandioso amor para conosco. Nós te imploramos e suplicamos que nesse momento o Senhor use esse Teu servo para falar com as pessoas que estão assistindo esse programa, Pai. Queremos te agradecer porque eles podem nesse momento ouvir, parar e refletir, Pai. Queremos te implorar a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor acalme o coração deles, que eles possam refletir sobre quem és Tu, Pai Santo, e a grandiosidade de Jesus Cristo, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você já esteve ansioso para receber alguma coisa. Tem um vídeo famoso de um filósofo brasileiro contemporâneo nosso chamado Clóvis de Barros Filho. E ele fala que muitas vezes a gente está sempre ansioso por aquilo que virá no futuro. E que a gente parece ratinhos ou coelhos correndo atrás de uma bola, atrás de uma cenoura e que a gente nunca alcança. Parece que ele tem alguma razão nisso. Parece que a gente está sempre procurando alguma coisa, está sempre ansioso por alguma coisa e nós nunca aproveitamos aquilo que nos é dado. Por exemplo, quem aqui nunca ficou ansioso para terminar o ensino fundamental, o antigo ginásio, né? E falava assim, não, quando eu terminar o ginásio vai ser muito bom. Mas logo depois que terminou o ginásio percebeu que aquilo foi só um momento e que acabou. E nem aproveitou tanto aquilo porque
Depois de um tempo, teve que continuar no colegial, no ensino médio, teve que continuar na faculdade fazendo um curso superior, especializações e tudo mais. A gente é assim também com o nosso aniversário. A gente fala assim, não, esse ano aqui eu vou fazer uma comemoração no meu aniversário. E fazemos. E depois de fazermos essa comemoração, nós falamos assim, puxa, foi bom, mas já acabou. O texto aqui fala de um povo que vivia ansioso pela vinda do Messias. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. E é sobre isso que é o Natal. Natal é muito mais do que a gente trocar presentes. Faz parte. Se você procurar a origem da troca de presentes no Natal, você vai ver que tem a ver com os magos que vieram do Oriente e levaram presentes para Jesus Cristo. E ao chegarem lá, entregaram ouro, incenso e mirra, que eram presentes preciosos e que agradavam as pessoas. Você vai ver que era comum as pessoas irem na casa dos outros levando presentes para agradarem os donos. Aí está a origem dos presentes que nós trocamos. É claro que no momento de alegria nós fazemos festa. Ninguém fica triste sozinho. Ninguém fica sozinho no seu canto. Mas quando a gente ganha um presente e a gente ganha alguma coisa muito boa e está muito feliz, nós saímos comemorando. E Natal é época de comemoração. Celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E nesse texto, o apóstolo Paulo aqui fala de 3 pessoas importantes que estão aqui. A primeira pessoa que ele vai falar aqui é de nós homens. E ele começa falando isso no versículo 3. Ele fala que quando nós éramos menores. A ideia aqui é que os homens viviam sobre a tutela, sobre as ordens de alguém que mandava e fazia tudo na vida deles. Essa tutela a gente pode entender logo de cara, se você já leu o livro de Gálatas, que ele está falando da lei. E ele está falando aqui para pessoas que conheceram a Cristo, mas estavam querendo voltar para o judaísmo e para os rituais. É claro que na nossa cidade, na nossa região, eu acho que não existe nenhuma sinagoga aqui. Talvez exista lá em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau. Eu sei que existem sinagogas lá em Porto Alegre, mas aqui na nossa região não existem. Mas o que elas trazem para mim e para você hoje? O que é de importante para nós hoje essa ideia? É que viver sobre a lei aqui significa nós tentarmos buscar a Deus pelas nossas próprias forças e queremos agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Há ações que fazem parte da fé cristã, mas elas sozinhas não vão garantir para nós a vida eterna e nem sozinhas agradam a Deus. Um exemplo claro disso, todos nós devemos orar, mas não adianta a gente orar com o coração orgulhoso, porque a Bíblia fala que Deus ouve a oração daquele que tem o coração contrito e quebrantado, daquele que é humilde. A Bíblia fala que nós devemos orar sempre, mas ela não fala para nós ficarmos 15 horas, 20 horas, 30 horas orando. A Bíblia fala para nós buscarmos a Deus no nosso quarto, em secreto. Também fala que nós podemos orar em público, mas às vezes as pessoas querem orar em público somente para que os outros vejam que elas estão orando. E isso não agrada a Deus. A parábola que fala sobre isso, de um fariseu, um religioso e um homem pecador, que era considerado o pior de todos. Esse homem pecador foi orar, e o religioso também foi.
O religioso, vendo o pecador, levantou sua voz, orou e falou assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse homem que está aí. Na realidade, quem orou a oração que agrada a Deus e foi atendido foi o pecador, foi o publicano, foi o coletor de impostos que trabalhava para o Império Romano. Porque esse baixou sua cabeça, orou e falou assim: sê propício a mim, pecador. Senhor, sê propício a mim, pecador. Então, nós vemos aqui que a lei, os rituais, eles só serviam para mostrar o pecado que há dentro de nós. O pecado que existe dentro de nós. Mas aí entra a segunda pessoa nesse texto aqui, que é muito importante. E é Deus. E a segunda pessoa aqui que fala sobre quem é Deus, o apóstolo Paulo falando sobre quem é Deus. Ele fala aqui de uma coisa muito importante. Ele mostra aqui, primeiro, que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Paulo não tem essa ideia de Senhor aqui. Tem. Todos os momentos, Ele é o sujeito das ações. Ele envia, Ele decide, Ele encontra o tempo certo, Ele faz. Deus é o Senhor. Então, nós não estamos vendo aqui um Deus distante, mas nós estamos vendo aqui um Deus que se preocupa conosco. Então, o Natal não é simplesmente o homem buscando a Deus, mas é Deus intervindo na história do homem. Deus interveio na história do homem. Deus se preocupou conosco e quis mudar a nossa história. E o Natal fala sobre isso. Mas, se Deus mudou, também mostra aqui mais uma característica de Deus, mais um detalhe do seu caráter. Mostra aqui que Deus é bom. Porque Deus sacrificou o seu próprio filho, Deus enviou o seu próprio filho, Deus mandou o seu filho no tempo certo, na plenitude dos tempos. Essa ideia, plenitude dos tempos, indica o melhor momento. E se você analisar na história, aquele momento realmente era o melhor momento para o nascimento de Jesus Cristo. Com o Império Romano comandando todas as coisas, havia paz. As pessoas podiam se locomover de um lado para o outro, sem problemas. Havia estradas, havia uma língua única ou uma segunda língua única, porque os romanos administrativamente faziam com que as pessoas que participavam do seu governo entendessem o latim e escrevessem o latim, mas deixavam com que os povos locais ainda continuassem com suas línguas. Mas eles também animavam as pessoas e buscavam que as pessoas aprendessem a língua grega, porque era a língua da cultura. Então, é por causa disso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então havia paz, havia uma língua só, havia estradas. Foi um momento propício para o nascimento de Cristo. Deus planejou, Deus executou e Deus enviou Jesus Cristo no momento certo. Mas nós vemos também que Deus é bom. Deus não é somente Senhor, não é somente o planejador, não é somente o Deus que intervém, que entra na nossa história, mas Ele também é bom. Porque Ele poderia ter destruído com tudo. Aliás, Ele poupou uma família só com Noé e destruiu todo o resto. Mas logo depois Ele prometeu que não faria isso. Deus enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos transformar e para nos transformar de fora para dentro. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui a ideia do texto bíblico. Nós que queríamos buscar a Deus e somos orgulhosos e vivíamos o nosso pecado, não poderíamos nos transformar.
A gente precisava de alguém de fora para transformar o nosso caráter. E Deus faz isso através de Jesus Cristo. Deus é bom, se preocupa conosco e faz com que a gente se livre de tudo aquilo para nós agora experimentarmos da terceira pessoa que está aqui, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui que ele era nascido de mulher, nascido sob a lei. É de se estranhar isso, e isso causou muita confusão lá no início da igreja e ainda causa muita confusão hoje. Somente no segundo concílio de Calcedônia é que isso foi resolvido. Quase 400 anos depois de Cristo, que foi determinado, depois do credo nicênico, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Jesus Cristo é verdadeiramente homem. E se você analisar os evangelhos e procurar como ele relata Jesus Cristo, você vai ver que isso é uma verdade. Jesus Cristo nasceu pequeno na manjedoura e nós vamos celebrar isso no Natal. Mas ele nasceu de um jeito diferente. Ele nasceu sem pecado. E a testemunha disso não é somente o relato bíblico, não é somente a conversa que os anjos tiveram com José e Maria, mas são os milagres que ele fez. Isso era a intimidade dele com Deus. Os evangelistas colocam isso no momento do batismo e Pedro repete isso na sua carta, que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele falou assim, ouviu-se a voz do céu que dizia, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Deus se manifestou, houve uma teofania ali, e ouviu-se a voz de Deus. Os milagres que Jesus Cristo fez, nenhum homem pode fazer ou conseguiu fazer. As curas que Jesus Cristo fez, nenhum outro homem conseguiu fazer. Jesus Cristo se virou para Lázaro e depois de 3 dias sepultado, falou assim, levanta e anda, Lázaro. Ele falou para Talita, filha de Jairo, Talita, levanta-te e anda. Talita cumi, em aramaico. Só ele podia fazer isso. Só ele podia transformar, multiplicar peixes e pães. Só ele podia fazer esses milagres. Só ele pôde pegar, mesmo na hora que estava sendo preso, a orelha de Malco e colocá-la no lugar e aquela orelha voltou a ser o que era antes de ser cortada por Pedro. Só ele podia fazer isso. Só ele podia morrer no nosso lugar e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele poderia trazer luz sobre aquelas pessoas que andavam nas trevas. Só ele podia fazer isso. É sobre essa pessoa que Paulo está falando aqui, que ele veio ao mundo para resgatar, para que nós fôssemos adotados por Deus. Olha só que maravilha. Nós que queríamos ser religiosos, agora em Jesus Cristo, ele nos transformou. E agora nós somos filhos de Deus. Mas há uma quarta pessoa que aparece aqui, e é o Espírito Santo. E ela vem confirmar aqui, dizendo que nós somos filhos de Deus, que aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus, porque ele agora, o Espírito Santo, habita naquele que crê. Não me pergunte algumas coisas que é difícil explicar ou entender. Mas a Bíblia garante para mim e para você que quem crê em Jesus Cristo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. E é o próprio Espírito que confirma que nós somos filhos de Deus. O que a gente pode aprender aqui? É que o Natal é uma época de celebração, é uma época de alegria, é um momento de fazermos festa, é um momento de trocarmos presentes, mas é um momento de celebrarmos o amor de Deus para conosco. Um amor que é sem fim, um amor que ninguém consegue medir, um amor que a gente não consegue entender, porque é fácil amar alguém que nos devolve amor. Se você tem um pet na sua casa, um cachorro, é só você chegar em casa e passar a mão na cabeça dele, fazer um carinho nele, ele já abana
a sua cauda e já vem te lamber, já vem pular em você. Mas a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos rebeldes, queríamos fazer somente a nossa própria vontade. Mas Deus quis nos amar. Deus quis nos amar e Deus quis enviar Jesus Cristo, a segunda pessoa que está aqui, para morrer por nós, a terceira pessoa que está aqui. Pessoas que, sinceramente, se fôssemos olhar para nós mesmos, nós chegaríamos àquela conclusão: eu não mereço nada, não merecia nada, mas Deus resolveu me amar. E a quarta pessoa que aparece aqui, a quarta lição é: se você crê em Jesus Cristo, você agora é a habitação do Espírito Santo, que confirma cada dia, cada instante que você é filho dele, que você é filho de Deus. Eu quero que você celebre o Natal esse ano. Quero que vocês junte sua família, junte seus amigos. Quero que vocês juntos possam estar unidos celebrando Jesus Cristo. Mas eu quero também que você creia em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta a gente buscar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não adianta a gente tentar buscar a Deus através da nossa arrogância ou tentando se exibir, porque nós precisamos de Jesus Cristo. Quero te convidar hoje para você crer em Jesus Cristo. Quero falar para você que sua vida só vai fazer sentido quando você entender que o Natal representa a intervenção de Deus na sua vida. E você precisa de Jesus. E para você experimentar isso, você precisa crer em Jesus Cristo. Não é através dos seus esforços. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: tem algumas pessoas que têm um lugarzinho lá no céu. E eu brinquei com ela, falei assim: seria bom se fosse assim. Mas a Bíblia fala que para a gente chegar lá no céu e entrar lá no céu, a gente precisa de fé em Jesus Cristo. Porque a justificação é pela fé, a salvação é pela fé. Então eu quero convidar hoje. Estamos no mês de dezembro, estamos começando as celebrações do Natal, a você parar, perceber e meditar e entender que Deus te ama e Ele interveio na história enviando a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a tua boa mão esteja conosco, Pai, e que a gente celebre o Natal. Mas que cada um de nós aqui hoje, Pai Santo, possamos parar, meditar e crer de fato e de verdade em Jesus Cristo. Crer que nós somos pecadores e tentávamos buscar a Ti de uma forma errada, Pai. Crer que o Senhor nos amou e enviou Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo nos liberta e faz com que a gente tenha livre acesso a Ti. Crer que agora somos Teus filhos e que o Espírito Santo habita em nós, Pai. Queremos também te implorar e te suplicar que o Senhor abençoe a nossa cidade. Que o Senhor abençoe as famílias que estão ouvindo aqui. Há famílias que estão passando por problemas, Pai Santo, de relacionamento. Que o Senhor quebrante o coração dos familiares. Que o Senhor mostre que no momento de briga quase ninguém tem razão, Pai Santo, e que precisamos uns dos outros. Quebranta o coração deles também, Pai Santo, e faz com que eles entendam que precisam de Jesus Cristo. Cuida daquelas pessoas que estão enfermas, Pai Santo, e estão adoentadas na cama, Pai, ou estão passando por recuperação, que a Tua boa mão esteja com eles, Pai Santo. Que o Senhor cure quem o Senhor quer curar, Pai Santo. O Senhor dê pão, dê alimento para aqueles que estão passando fome. O Senhor dê emprego para aqueles que estão desempregados, Pai. Que o Senhor dê educação, escola e oportunidade de crescimento para aqueles que não têm oportunidade, Pai Santo. E o Senhor também, Pai, cuide da saúde do nosso país, do nosso estado, da nossa nação, da nossa cidade, Pai.
Tem misericórdia daqueles que estão passando por enchentes, Pai, e cuida deles, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para estar conosco aos domingos, às 10 horas, às 9 horas e às 19 horas. E essa semana, um convite especial para você. Na quarta-feira, dia 7, nós vamos o coral da Igreja Presbiteriana de Lages vai estar cantando às 20 horas lá no calçadão na celebração do Natal aqui em Lages, no Natal Luz aqui em Lages. Então você é convidado para estar conosco ali naquele momento. Um grande abraço, Deus te abençoe. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador.